Estamos começando mais um Papo de Camelo. Eu sou o Luiz Gomes e há 12 anos eu faço parte desse ecossistema de startups. Já empreendi startup desde o primeiro dia até a venda para uma gigante global. Fui executivo numa grande empresa focado nas estratégias de inovação e investimento em startups. E hoje eu estou na administração pública, ajudando o desenvolvimento de startups aqui na cidade do Recife, de onde eu falo. Nesse período, eu pude avaliar mais de 1.200 startups, em diferentes aspectos, em diferentes momentos, mercados, geografias, o que me permite hoje ter uma base de conteúdo consolidada, baseado em experiência, vivência, aprendizado, muita pesquisa, e eu compartilho esse conteúdo na minha newsletter, a Camelo News, que eu convido você a conhecer e assinar, obviamente. Aqui eu converso com pessoas que estão fazendo a diferença nas suas jornadas, mas também no ecossistema de startups, sendo assim uma fonte de inspiração para você que com certeza vai trazer muito aprendizado e muita reflexão que vai impactar diretamente a sua jornada empreendedora. Então vamos lá, que o papo está na hora de começar. Hoje eu estou recebendo o José André, que é fundador e CEO da Start Carreira. A gente vai entender um pouquinho mais da trajetória dele, o que é que ele está fazendo. Já vi aqui alguns detalhes da trajetória dele que são bem interessantes e peculiares para esse ecossistema de startups, então a gente vai dar uma geral nisso. Então, José, obrigado por ter aceito o convite aqui, separado um tempinho para conversar comigo, passando a palavra para você, como eu sempre faço. Quem é você e como é que você chegou até aqui? Obrigado, Luiz. Prazer aí estar falando contigo. Pô, legal, cara. Acho que assim, a história é um pouquinho diferente também. Eu tenho 22 anos hoje. Eu sou do interior de São Paulo, de Lorena, mas eu morei 10 anos em Minas, então eu tenho uma mistura aí de sotaque de mineiro com o do interior de São Paulo. Mas, cara, acho que assim, minha história, eu gosto de contar ela começando por um dos principais gatilhos que tem muito a ver com educação, que eu acho que foi quando eu comecei a estudar, entender a vida um pouquinho melhor. Isso foi mais ou menos quando eu estava indo para o ensino médio. Acho que assim, uma das primeiras mudanças de mentalidade que eu tive foi precisar estudar para ajudar em casa. Eu vim de uma família que a gente sempre foi super humilde, mas meus pais sempre incentivaram muito a parte de educação. E sempre botaram todo o esforço que podia para eu poder estudar. Só que em um determinado momento a gente estava passando por algumas dificuldades, eu ia ter que sair da minha escola, só que eu não queria sair. Então acho que assim, os incentivos eram um pouco diferentes, mas eu comecei a estudar justamente para eu conseguir uma bolsa na escola que eu estava. E aí eu digo que esse foi um dos primeiros gatilhos, mas a partir daí eu nunca mais parei. E aí foi muito legal porque eu comecei a desenvolver um amor assim por estudar matemática, física, principalmente a parte de exatas ali. E isso foi o que começou a ter um monte de consequência na minha vida até onde eu tô hoje, né? E acho que isso aí foi lá para 2013, 2014. E a partir daí começou a abrir um monte de oportunidade. Eu estudava em Lorena, então assim, lá a gente não tinha muita dimensão do que a gente poderia fazer, da onde a gente poderia ir. A gente sempre ouvia os caminhos muito bem determinadinhos ali, né? Você ia ou para a escola de especialista de sargento ali em Guaratinguetá, ou então a gente ia fazer a USP lá em Lorena mesmo, que tinha bastante engenharia química, engenharia ambiental. Mas antes disso você fazia um curso técnico durante o ensino médio, que era a maioria dos caminhos que todo mundo ouvia lá e a gente perseguia. Eu também estava muito indo por esse caminho, até que eu comecei a estudar muito. E aí, acho que assim, os motivos sempre foram... quando eu estava entrando no ensino médio, tem uma historinha que eu ouvi falar da escola preparatória de cadetes do ar, lá da IPCAR, em Minas, que basicamente era para ser piloto. E eu queria muito ser piloto quando eu era criança. E aí, queria ser piloto de caça, queria voar.
Acabou que com 15 anos eu já tinha estourado o limite de idade. Então, o limite de idade não, o limite de altura. Eu tinha 1,90. Hoje eu tenho 1,92, parei por aqui. Mas o limite de altura era 1,89. Mas eu passei nessa prova quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, não fui pelo limite de altura. Isso me deixou bem nervoso em alguns níveis. Só que aí eu comecei, cara, beleza, dado que eu passei aqui, quais são os próximos passos? E aí, acho que muito movidos pelos desafios, pelas oportunidades que a gente tinha, eu comecei a mirar no ITA, né, que era o que a gente mais via que era desafiador em nível de prova aqui no Brasil, que a gente tinha. Cara, a partir daí eu comecei a estudar, eu tinha 15 anos, e aí, pô, foi muito legal, porque comecei a ter uns resultados bacanas, de passar em vestibular, em USP, em Unicamp, quando eu ainda estava no primeiro ano do ensino médio. Comecei a fazer Olimpíada, fui para fora do Brasil fazer Olimpíada de Matemática, ganhei a Brasileira de Física, e aí eu passei no ITA, e aí eu fui para lá direto do meu terceiro ano de ensino médio, foi super legal, dado que saindo de Lorena, nunca tive... meus pais ali estavam batalhando para poder me sustentar ali em algum nível, mas a partir daí eu nunca mais precisei da ajuda deles financeiramente. E aí foi muito bom, acho que assim, o episódio de Ita ele é super diferente também, muda tudo. A gente começa a ter muito mais acesso à oportunidade e o mundo que a gente pode explorar. Acho que assim, várias das decisões que eu tomei para chegar no Ita, elas foram sem entender o que estava acontecendo. O curso que eu escolhi, por que escolher ITA, era muito mais por acreditar que aquilo poderia abrir as portas para outras oportunidades, mas eu não tinha ideia do que eu queria fazer da minha vida. E aí, tanto que eu escolhi fazer engenharia de computação antes de entrar na faculdade, porque simplesmente falaram que esse era o curso mais concorrido e a partir dele você poderia escolher qual outro se você quisesse mudar. Era muito mais difícil você entrar em outro e mudar para engenharia de computação do que você entrar em engenharia de computação e mudar para outro. Acabou que eu gostei muito e aí eu fiquei. Mas acho que assim, desde que eu entrei lá, eu sempre tentei olhar quais eram as maiorias das oportunidades que poderiam me levar mais longe, dado que eu cheguei até ali, eu precisava continuar e dar de volta também. Acho que muitas das coisas que a gente já tinha de pessoas que nos ajudaram, eu estudei com bolsa a vida inteira, então a educação era sempre uma pauta que mexia muito comigo. E aí, cara, comecei a trabalhar desde o primeiro ano da faculdade. Foi pandemia, e aí a gente foi enviado para casa, mas aí eu, cara, tava fazendo todas as atividades EAD, e aí em paralelo já comecei a trabalhar, e aí trabalhei em um mercado financeiro, programando, então eu sou software engineer aí de nascença. Gosto muito de mexer com problemas de lógica, de programar até hoje. Não mexo mais tanto, porque senão eu causo mais prejuízo do que ajuda, mas ainda assim, muito mais como hobby do que como trabalho. E aí, trabalhei como software engineer no mercado financeiro, depois fui um pouquinho para consultoria, para mexer com dados. Sempre gostei de como que isso era tudo muito bem estruturado. E aí fiz alguns projetos, foi muito bom. Acho que assim, inserir no mercado desde o começo foi dando uma maturidade muito maior de tudo. Então, assim, de estar exposto a problemas, eu lá com 20 anos, sem saber, nunca ter trabalhado antes, falando com um multinacional, com um cliente muito grande, e aí criando solução para esses caras. Aí acho que foram vários desafios super legais. A partir daí, acho que um dos outros marcos que teve foi entrar numa comunidade que é a Fundação Estudar, que é uma rede incrível, global, aí, que muita gente entra para poder estudar fora com as bolsas de estudo, mas esse não era o caso do porquê eu entrei, né? Eu entrei no meu segundo ano de faculdade, muito mais para ter acesso a pessoas, porque eu sabia que tudo aquilo que eu estava fazendo ou que eu queria fazer, eu só conseguiria fazer com pessoas ajudando. E aí a rede é incrível. Depois que eu entrei lá, eu comecei a conversar com muito empreendedor. Não tinha acesso nenhum ao mundo do empreendedorismo, não sabia o que era empreender, achava que era coisa de maluco, ainda acho.
mas agora me juntei a esse lado, né? Mas e mexendo com a pauta que eu sempre gostei, que era a educação, né? Educação e futuro do trabalho e como que isso é correlato, né? Isso muito por acredito que educação por ser um motor que transforma a vida e futuro do trabalho, porque eu acredito que o trabalho é o fim da educação em alguns níveis, né? A métrica final da educação ser um sucesso é a pessoa conseguir trabalhar e retribuir isso de volta de alguma maneira, né? Então acho que isso sempre estava muito correlato. E aí eu comecei a trabalhar com um empreendedor que também era do ITA, que também era da Fundação Estudar, para a gente construir soluções que estavam relacionadas à educação e futuro do trabalho, que era exatamente o que eu queria fazer. Ele tinha acabado de vender a empresa dele para a Arco em outro nível, então já estava em uma outra etapa, eu ainda estava no começo da minha jornada. E assim, foi uma escola, a gente fez vários projetos lá, investindo em startups que tinham projetos para a escola pública, dando dinheiro para eles, tipo grant, né? E aí falei com muito empreendedor, e aí acho que assim, isso foi um dos momentos que eu mais aprendi ali sobre um pouquinho de tudo. E eu ajudei a construir uma das startups dentro de um estúdio. E aí, cara, desde programar a primeira versão do produto, fazer venda, falar com o cliente, fazer discovery pô, abrir o CNPJ, assim, nem sei eu sabia fazer. E aí, não sabia fazer nada, tava tudo sendo muito novo. Até que, assim, não é linear as coisas por aqui, mas a Start apareceu. Foi mais um acidente, a gente não começou com a intenção de empreender em nada, ela caiu basicamente, acho que só conectando a historinha da Start, porque acho que ela conecta muito com a da minha vida em si, né? Durante todo esse período de faculdade, uma coisa rolou em paralelo, eu toquei o centro de carreiras do ITA, né? Que basicamente os alunos, eles um tempo atrás estavam sentindo que não estavam se conversando direito com o mercado, apesar de ter muito interesse das empresas, mas aí eles tomaram a iniciativa de criar um centro de carreiras que basicamente ia assumir toda a interface entre alunos do ITA e mercado. E aí essa iniciativa cresceu muito lá. E aí é responsável por organizar feiras e tudo mais. Era um time de mais ou menos 40 alunos do ITA que se reúne todo ano para poder trazer empresas para dentro e ajudar a galera a conseguir emprego. E eu toquei lá durante 2 anos, que foram os meus 2 primeiros anos de faculdade. E eu achava essa iniciativa incrível, que basicamente ela dava muita exposição nossa como pessoa que estava indo atrás das empresas para poder trazer para dentro. E por outro lado tinha o propósito final, que era a métrica de ajudar os nossos amigos a conseguir emprego, né? E assim, era super bacana o projeto que a gente tocava lá. A gente publicava mais vaga do que aluno tinha dentro da faculdade. O ITA tem uns 1.000 alunos, né? E aí a gente organizava evento que ia mais gente também de fora das faculdades da região, e aí eles iam todos lá pro campus do CTA visitar as empresas. E aí, essa era uma iniciativa incrível, só que o grande problema ali era operacional, né? Que a gente era um bando de alunos ali que não sabia exatamente o que estava fazendo, mas a gente estava fazendo, né? O importante é que a gente estava entregando. Só que isso me deixava muito indignado por a gente ter, acho que esse viés de engenharia, de produto, de tecnologia, fazer um monte de coisa que estava sendo super ineficiente em alguns níveis. E a gente não estava tendo dado para poder falar se o trabalho que a gente estava fazendo era relevante ou não. Isso me deixava fora de sério, assim. Eu não conseguia ter discussões saudáveis, entendendo se o resultado que a gente estava tendo estava sendo mesmo relevante. E a gente queria que fosse, né? Acho que é muito mais pelo... estamos ajudando os nossos amigos a conseguir emprego? Sim ou não? Não sei. E aí eu queria entender um pouquinho mais se isso estava sendo efetivo ou não e queria fazer mais, né? É interessante perceber como a trajetória do André ela vem sendo construída desde o momento que ele entra no ITA. Isso começa a desenvolver nele uma capacidade de entender contexto de oportunidade, visão de negócio, a partir das dinâmicas, das rotinas e do contexto em geral ali da instituição.
Agora ele vai começar a falar dessa virada de chave, de ajudar os amigos no desenvolvimento de carreiras e como isso pode de fato se tornar um negócio. Então essa virada da cabeça dele enquanto posso ajudar com posso empreender nisso é muito bacana. Vamos ouvir o que ele vai dizer sobre isso, porque essa é uma virada importante no posicionamento de carreira dele enquanto empreendedor. E aí, acho que essa foi a motivação inicial da gente fazer uma ferramenta. Basicamente era uma ferramenta para a gente poder automatizar e centralizar todos os serviços que a gente já fazia como centro de carreiras. E era simplesmente um projeto social de uma indignação que a gente tinha como operação para poder continuar ajudando os alunos e poder ir melhorando, né? E então essa foi a primeira versão da Start, inclusive. Eu e os meus colegas que também trabalhavam comigo lá, que são meus co-founders hoje, a gente se conheceu antes de entrar no ITA, inclusive, já tem bastante tempo de história aí, fizemos cursinho juntos, sofremos bastante junto, e aí trabalhamos juntos dentro desse centro de carreiras, e aí a gente se reuniu e falou, cara, vamos fazer uma ferramenta só para os alunos aqui poderem entrar, e a gente centralizar tudo que a gente já faz como centro de carreiras em um lugar só, e aí a gente poder entender o que está acontecendo e ajudar mais gente, né? E assim, nessa primeira conversa a gente já falou, cara, e não vamos fazer isso só pro ITA. Porque, pô, a gente aqui tem muito acesso à oportunidade, a gente tem amigos em todas as faculdades do país, né, espalhadas pelo Brasil. Vamos levar isso também para as faculdades dos nossos amigos, para onde der, porque o buraco aqui é muito mais embaixo, né? Aqui a gente recebe muita oportunidade, esses nossos amigos, eles falam que nem recebem, então a gente quer levar essas oportunidades que estão aqui para lá, para isso poder, e aí a gente conseguir ter um impacto positivo, pensando só no lado social, né? Então, assim, essas foram as primeiras conversas. Tinha zero cara de empresa, era só nós três. A gente não sabia fazer empresa, não sabia o que estava acontecendo. E aí essas conversas, elas era assim, 1 hora por semana no começo. Era um projetinho paralelo, todo mundo estava trabalhando em outros lugares. Aí tinha a faculdade também pegando ali, porque quando entrava semana de prova era uma doideira. E aí, no que a gente fez, a primeira versão da plataforma, e a gente lançou para os alunos do ITA, a gente fez um no-code lá bem rapidinho. Acho que, cara, o que a gente lançou, 80% da faculdade entrou no primeiro mês, assim, nas primeiras semanas. E aí a gente falou, caramba, a gente nem conhece a faculdade toda e a galera tá usando. Claro que todo mundo morava super perto no campus, né? Então a gente colocava aqueles QR codes assim na parede pro pessoal ver e entrar. E aí, só que a galera tava falando, pô, muito legal aquela plataforma, era muito feia, era muito ruim, mas estava resolvendo alguma coisa ali, pelo visto. E aí a gente falou, cara, que legal, vamos ver como que a gente consegue levar isso para outros lugares. O problema era justamente a gente conseguir dedicar tempo e energia, dado que tinha muitas outras coisas rolando ali do outro lado. E aí, cara, nisso a gente ainda não pensava em ser uma empresa, a gente pensava em ser uma non-profit, inclusive. Simplesmente para conectar estudantes com o mercado. A gente fala que a nossa única missão até hoje é ajudar estudantes a conseguir emprego e iniciar as suas carreiras, né? Não necessariamente emprego. Se você quiser ser um empreendedor, eu também quero te ajudar com isso. E então a gente olhava muito para isso, como é que a gente poderia levar com base nos estudantes, até que um dia chegaram algumas empresas que ouviram falar que os alunos do ITA estavam usando a nossa plataforma para poder procurar oportunidade. E aí vieram falar, cara, como é que eu consigo contratar, como é que eu consigo, sei lá, o que eu pago, não sei, essa plataforma. Aí eu, pô, a gente tá fazendo alguma coisa de graça aqui, se tem gente querendo pagar que pode pagar, que o aluno a gente não queria cobrar nada, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui pra gente poder monetizar de algum jeito, né? E, cara, acho que esse foi um dos gatilhos pra gente entender que tinha uma oportunidade grande, que não era uma dor só nossa, estudante, mas também era uma dor empresa. E depois a gente sempre conversava muito com a organização do ITA, meu sócio, ele era presidente do centro acadêmico. E aí também era uma dor da instituição, entender o que estava acontecendo com os alunos e ajudar, né? Assim, acho que
naquela linha do que eu acredito e que também acho que é o que mostra no mercado, e que a educação ela é ela é o meio ali para a gente poder. A principal métrica deveria ser as pessoas sendo empregadas no fim do curso, no fim de qualquer conteúdo que você estude. A própria instituição também acredita nisso, só que ela não tem hoje ferramentas, não tinha nada para poder ajudar os estudantes a conseguir mais oportunidade. E, pô, cada instituição falar com o mercado inteiro era muito inviável. A gente falou, cara, se tem uma coisa que a gente entende, é o lado do estudante. E, pô, todo mundo que fala que tá tentando ajudar isso não tá nem aí pra gente. Estudante, ele tá aí pra construir alguma coisa pra empresa, que é onde quem vai pagar. Eu, estudante, não tenho dinheiro pra nada. Então, cara, vamos fazer alguma coisa pra gente, pros estudantes. E se a empresa quiser pagar, ela é que pague, né? Porque a gente vai estar aqui resolvendo um negócio grande pra esse lado aqui. E aí foi quando a gente mudou o mindset ali de, cara, vamos então ver como é que a gente transforma isso aí num negócio, justamente pra gente poder focar energia e tempo aqui. Cara, foi bem legal, isso foi em 2022, foi logo aqui. A gente completou 2 anos agora. E aí a partir daí aconteceu muita coisa nesse estalo aí. A gente completou 2 anos em 2 semanas. E acho que assim, foi muitos aprendizados, muitas coisas pra gente poder se estruturar. Hoje eu vejo que assim, a gente começou, acho que muito com motivos certos, assim, e isso que é o que cascateia em muitas decisões que a gente toma até hoje. Claro que a gente sabe uma direção que a gente tem que ir, né? Aí a gente nasceu para ajudar estudantes a conseguir emprego e continua com essa missão. Hoje ela até é maior, né? Hoje a gente fala que, cara, o nome Start, inclusive, é justamente para a gente ajudar pessoas a começarem, recomeçarem e alavancarem as carreiras delas. E pessoas, que eu digo todas as pessoas. A gente está começando por um lugar que a gente entende muito bem, que funciona, que é falando com os nossos colegas estudantes universitários, e para a gente poder levar todos os aprendizados, tudo que a gente está construindo aqui para todo mundo, e a gente ser esse lugar em que a gente vai ajudar todo mundo a conseguir um emprego, e muito com esse foco na pessoa, né? Acho que assim, eu gosto de frisar que a gente nasce com esse olhar candidato, porque isso tem muitos reflexos em tudo que a gente faz, né? Se a gente vai criar um matchmaking hoje, a gente não cria, dado uma oportunidade, qual é o público que cabe nela. A gente cria, dado um candidato, quais são as oportunidades que vão servir para essa pessoa no momento de vida dela. Então a gente consegue fazer coisas que não são só relacionadas à vaga, por exemplo, mas quero ser um influencer, quero ser... O que você quer fazer da tua carreira? Eu vou estar ali para te ajudar, seja com conteúdo, seja com oportunidade. E é muito assim que a gente está se posicionando hoje. E, cara, eu vou misturando tudo com a minha vida, porque eu acho que os aprendizados, eles são constantes. Hoje a gente vive isso todo dia, toda hora, né? A Start é a nossa vida. E ela reflete, eu acho que tanto internamente na cultura do time, quanto o que a gente quer passar para fora. E quando a gente fala com a instituição de ensino, quando a gente fala com a empresa em si, seja com RH, seja com legal, seja com o marketing, que a gente também fala bastante, a gente sempre reflete essa essência. E acho que ela é mesmo que a gente esteja, por exemplo, construindo soluções que estão focadas na empresa, a própria empresa entende que quem é o grande valor ali é o estudante, é o candidato, é a pessoa, e ela quer encontrar ela. Então, assim, pra gente é tranquilo falar, empresa, eu não nasci necessariamente pra ti, por acaso eu consigo resolver o teu problema, eu nasci pra essa pessoa. E aí eu nasci pro candidato, eu nasci pra ajudar essa pessoa a se empregar. E aí, cara, acho que esse overview, tem muita coisa nesse meio do caminho, né, de como é que a gente organizou a empresa, mas acho que o que fica assim é que a gente nasceu para resolver um problema. Acho que criar uma empresa veio muito mais como uma forma de concretizar essa solução desse problema, que ela vai até o infinito, né? Então a gente não nasceu querendo construir uma empresa, a gente construiu uma empresa porque é uma estrutura organizacional que a gente tem visto que funciona para a gente resolver o problema que a gente quer. Cara, a gente nasceu querendo resolver
para os nossos colegas, para os nossos amigos, não só do ITA, mas de outras faculdades. Agora a gente quer ajudar todas as pessoas a conseguirem a primeira, segunda ou se realocar no mercado. Então, acho que a missão, a visão, ela vai expandindo. A gente, cara, difícil ter clareza do que vai acontecer daqui a 6 meses, imagina 2, 3, 4, 5 anos. Então, o que a gente sabe é que a gente quer impactar o máximo de pessoas possível e a gente vai fazer tudo isso da melhor maneira rápido, né? Então, acho que o super overview inicial é esse. Cara, só um detalhe curioso. Quando você começou a contar a sua história, eu sou bacharel em matemática e durante 6 anos eu dei aula justamente em preparatórios para o ITA, para o IME. E aí quando você começou a falar, eu fui lembrando, isso eu tô falando, veja, parece que foi ontem, mas isso eu tô falando 2006, 2007. Nessa época eu acho que você tava aprendendo a andar. Mas enfim, cara, eu acho que tua trajetória é muito legal, assim, é muito bacana ver, e eu acredito que pessoas, principalmente que não tenham tido a vivência de ITA, por exemplo, tenham dificuldade de perceber a capacidade de desenvolver comportamentos empreendedores dentro de uma estrutura tão técnica, né? Dentro de uma estrutura voltada à excelência do conhecimento técnico. Como você mesmo falou, cara, foi um acidente, mas de certa forma, você e a galera que fundou isso com você, minimamente vocês estavam preparados para aceitar aquele desafio, organizar essa confusão mental que geralmente é no começo e saber aproveitar as oportunidades, né? Tem um detalhe muito bacana na tua fala que é, cara, a gente de fato não estava pensando em como tornar esse negócio uma estrutura enquanto empresa, mas a partir do momento que aparece uma oportunidade, por que não? Por que não tentar? Por que não abraçar esse desafio, né? Então eu acho que isso eu acho que tem um reflexo de comportamento empreendedor muito bacana. E eu acho que você é de uma geração universitária, como você falou, você entrou, pegou pandemia quase na largada. Então, assim, você é de uma geração universitária que já começou a enxergar o ambiente universitário de uma outra forma. Eu entrei na universidade em 2005. Então, assim, naquela época, as preocupações, a visão que a gente tinha de universidade era completamente diferente do que você enxerga hoje. Inclusive, e aí puxando para o gatilho, inclusive da Start, inclusive nessa relação universitário ou universitária-mercado. Em 2005, 2006, eu vou fazer esse paralelo porque eu acho que fica legal, a gente via muito, por exemplo, cursos de engenharia que faziam projeções de carreira muito interessantes, né? Então, na época aqui em Recife, por exemplo, a gente estava começando a fazer instalação de estaleiros portuários, então tinha todo um movimento, refinaria petroquímica, então tinha uma reestruturação, inclusive industrial aqui no estado, que fazia com que o ambiente, por exemplo, das engenharias se tornasse um ambiente super atrativo. E hoje, a gente, não só a mudança de cenário econômico, mas a mudança de cenário de mercado como um todo, tem feito muita gente questionar, inclusive, algumas formações. E, obviamente, aquelas formações, vamos dizer assim, que não são essenciais no dia a dia, como a área da saúde, como algumas áreas específicas, áreas de tecnologia que acabam sendo abraçadas rápido no mercado, acabam perdendo uma certa força, né? Então, hoje, existe até uma piada, e aí reforçar que isso é uma piada, de engenheiros que viram Uber, né? Então, assim, é um reflexo de um mercado que tem mudado e não tem absorvido tantos talentos para aquilo que eles foram formados. E eu acho que essa tua fala toda e a visão da própria Start, e aí eu acho legal porque você também já trouxe alguns elementos de uma Start, vamos dizer assim, 2.0 no que diz respeito a posicionamento do mercado, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais nessa tua experiência, nessa tua vivência no dia a dia da preparação de carreira. Como é que tu enxerga hoje o mercado no que diz respeito à absorção desse talento universitário? E aí a gente me permita fazer uma separação entre o universitário que vem de um ITA, que a credencial ITA acaba abrindo portas que outras universidades às vezes acabam não abrindo, desse mundo universitário que é muito maior do que o instituto que você veio, né? Então, assim,
Qual é a tua visão disso no que diz respeito à projeção de carreira, que obviamente deu para entender a tua motivação de empreender a Start, mas, pô, é um cenário de mercado cujo desafio é muito grande. Então, conta um pouquinho mais sobre Uhum. isso. Pô, super legal, cara. Acho que essa provocação faz muito sentido. Aí, legal, acho que vale até eu pontuar, antes de entrar super aqui, como que a gente está construindo a Start em termos de... Pô, a gente sabe de onde a gente veio, mas acho que desde o D0, a gente sempre falou em construir uma empresa e uma ferramenta, uma infraestrutura agnóstica ao perfil de instituição de ensino e perfil de aluno, né? Acho que assim, por que eu estou comentando isso de cara? Aí já respondendo a pergunta. Eu falei bastante, acho que sobre a educação, ela ter como uma métrica de sucesso a parte de empregabilidade, né? E aí, acho que dentro dessa abordagem, que é muito a minha visão também, a educação em si, as instituições de ensino, os cursos, eu acredito que eles deveriam receber mais inputs do mercado para eles se adaptarem ao mercado que muda rápido. E não o contrário, né? Que não, o mercado nunca vai se adaptar ao que a gente aprende na faculdade. O que a gente aprende deveria se adaptar ao mercado. Então, só que isso implica em um monte de dificuldade logística, né? Quando a gente fala em teoria da educação versus entender o que o mercado quer com dados. E aí, acredito que aqui, por isso que a gente tem que sempre dar um passo atrás, né? Acho que sempre quando a gente fala o que a gente quer ser, a gente fala sobre ser uma infraestrutura desse ecossistema. A gente quer ser a plataforma em que a gente vai conseguir fazer a instituição conversar melhor com os dados do mercado e isso vai refletir no estudante, né? E aí no que ele aprende. Então, assim, acho que todos os dados que a gente gera do lado empresa, a ideia aqui é que a gente consiga cruzar com um dado acadêmico para a gente poder fazer um currículo dentro da faculdade super mais pertinente porque o mercado está precisando naquele momento. Então a gente consegue, acho que assim, o impacto que tem da gente entender o que está acontecendo nisso, ele é muito grande, mas começa a entender, né? Acho que hoje é super difícil de entender, de ter visibilidade dos problemas. Legal. Aí, a partir daí, dá para quebrar, acho que nessas duas abordagens. Acho que sobre a pessoa entrar, escolher o curso e ela ir para carreiras diferentes, isso é super válido, né? E acho que isso está muito de acordo com a nossa abordagem, né? No começo a gente sempre falou sobre conseguir uma vaga. Hoje a gente evita muito falar, por exemplo, de vaga, porque assim, são carreiras, né? Qual carreira você quer seguir? Acho que no momento que você parte do indivíduo, as diferenças começam a assumir cada vez mais. Por isso que a gente não fala, empresa, qual faculdade que você gosta de contratar, ou então qual que é o perfil do estudante que você gosta de contratar. Se a gente faz esse tipo de pergunta de cara e a gente usa isso como input, a gente vai necessariamente eliminar 99% da nossa base, inclusive eu em vários aspectos, porque é uma partezinha que você não se encaixa ali que não vai dar. Mas quando você olha pro indivíduo, seja esse cara do ITA, seja esse cara de uma universidade menor, assim, de massa, do interior de algum outro canto, a gente quer dar a oportunidade que faz sentido para ele naquele momento, levando em consideração aonde essa pessoa quer chegar. E eu sei que aonde essa pessoa quer chegar também vai mudar o tempo todo. Então, acho que o que eu estou tentando passar aqui é que, basicamente, acredito na minha visão que se a gente começar a olhar mais para o indivíduo, e a gente consegue fazer muito mais isso hoje com os avanços da tecnologia, né, de inteligência artificial, de personalização, a gente consegue, acho que burlar, acho que muito dos aprendizados de massa, porque se um aluno do ITA tem aspiração em ser DJ, aí a recomendação que eu vou dar para esse cara aqui vai ser completamente diferente. Se um aluno de uma faculdade do interior quiser ser um engenheiro da Amazon, as recomendações e tudo que vai aparecer com esse cara, dado o momento de vida e dado onde que ele quer chegar, vão ser também muito diferentes. Então, assim, acho que o que a gente vê aqui é que
quando a gente tenta botar todo mundo numa mesma caixinha e a gente tenta fazer o que já é formado hoje encaixar no mercado, vai ter esse tanto de disparidade que tem de engenheiros formando e não fazendo o que quer, então tendo que ir para algum lugar, ou as próprias empresas. Isso era umas coisas de aprendizados também, Luiz. Eu não sei, uma coisa que, cara, quando me falaram, eu falei que óbvio, mas eu nunca tinha percebido. Conversando tanto com RH, eu vi que assim, RH são pessoas, né? E aí essas pessoas têm tempo limitado também. Hoje, quando um RH quer, eu quero um talento específico e ele pode estar em qualquer lugar do Brasil. Só que, vamos lá, se eu sou um RH, quero postar uma oportunidade ou fazer um hunting de uma pessoa em algum lugar, existem 2.600 instituições de ensino no Brasil, né? E hoje elas são super descentralizadas, elas não conversam entre si também. Então, se o RH quiser postar uma vaga para todas, ele vai gastar tempo infinito, porque são um portal para cada, ou às vezes nem tem portal, tem que mandar um e-mail e tu não sabe se isso vai ser efetivo ou não. Então, o que ele faz? Ele divulga em 5. Ele divulga em seis, porque são as que ele mais está acostumado, são onde mais e tu vai reafirmando um monte tipo, do mesmo perfil que você sempre contrata. O que a gente está fazendo aqui com esse horário indivíduo, justamente conseguindo colocar todo mundo no mesmo lugar. Falar, RH, tu quer divulgar para todas as instituições? Aperta um botão. Porque aí eu sou a plataforma de todas, né? Que é o que a gente quer ser. É o que a gente está fazendo. Então hoje a gente está expandindo a nossa atuação com instituições, justamente porque no momento em que a gente fecha com uma instituição, uma oportunidade que antes não chegava, porque o RH só divulgava para 6, por questão de tempo ou por questão de priorização dele, hoje chega. Então a gente consegue aumentar muito o número de oportunidades em lugares que antes não chegava, e aí às vezes até mostrar caminhos para uma pessoa que, um estudante lá do interior, que ele nunca imaginou que ele poderia ser um desenvolvedor de software. Ele vê uma oportunidade de desenvolvedor de software publicada lá, ele fala, cara, por que não, né? E aí eu posso tentar. E acho que e como a gente é esse hub por instituição, já existe esse filtro com o estudante. A gente fala com o estudante que tudo que está lá dentro da Start para ele, alguém quis botar para ele. Tipo, estão esperando a tua inscrição, sabe? Tipo, não é como se abrir para todo mundo. Se eu divulguei para uma faculdade lá no Amazonas, alguém apertou o botão para divulgar para tua faculdade aqui no Amazonas. Então provavelmente ele te quer, sabe? E aí, se eu estou te recomendando essa oportunidade, é porque eu olho para ti, sabe? Porque o meu algoritmo, tudo que acontece aqui, é porque eu acredito que você tem chance de entrar nela. Inclusive, a gente está trabalhando com essas probabilidades agora, inclusive, de mostrar a probabilidade para o estudante dele entrar na oportunidade. Então, acho que, cara, existe essa disparidade do mercado. Acho que eu não falei muito sobre ela, eu estava falando muito mais sobre como a gente endereça ela, né? E aí... Mas, cara, hoje a gente não quer reafirmar esses padrões, a gente quer endereçar isso, e a gente vai atuando muito focado no indivíduo. Porque aí a gente acredita que, dado o momento de vida e dado onde essa pessoa quer chegar, a gente até faz um paralelo com um Waze, né? Tipo, a gente vai te dando as direções para tu poder chegar lá. E aí tu consegue eliminar muitos vieses e bias nesse meio do caminho. Porque eu tô olhando para a pessoa e não fazendo ela encaixar no mercado, né? E aí é um pouquinho do que a gente vê de diferente, né? Acho que a maioria das respostas quando o pessoal faz perguntas sobre cara, como que você vê essa coisa macro aqui, eu falo, cara, eu não vejo macro, olho pro indivíduo. Eu quero que no momento que você, pessoa, entrou na minha plataforma, eu quero que minha missão é te conseguir que tu trabalhe. Seja você da onde for, seja tipo, de qualquer característica que seja, minha missão é que você trabalhe. E minha missão não é que isso acontece por consequência, né? A empresa contratar vai ser por consequência, mas a minha missão é que você trabalhe. Aí é assim que como a gente endereça as coisas hoje, acaba que as discussões sempre recaem nisso. E
em querer que a pessoa trabalhe. E aí tem um monte de iniciativa que a gente faz para poder ir mitigando isso, né? Porque aí é oferta e demanda, garante que os cohorts estão sendo todos super engajados, como é que a gente tem um tipo de oportunidade que favorece mais aquele público. Mas o grande ponto aqui também, acho que já adiantando como que a gente faz isso, é aquele mote de novo, né? Se a gente tem as pessoas, se elas estão engajando, se a gente entende elas, as oportunidades vêm para elas. Então, a gente se alinha com as próprias instituições de ensino, e aí a gente alinhando com as instituições de ensino que também tem o incentivo de ajudar essa galera a conseguir emprego, as oportunidades vêm. Então, a gente consegue construir um ecossistema em que as oportunidades vêm conforme a gente precisa empregar mais gente. E aí todo mundo vai conseguindo interagir mais, sabe? É um pouquinho da abordagem que a gente tem aqui, não sei se eu respondi exatamente. Respondeu, cara, e eu acho que é muito legal também nessa tua fala, porque dá para entender um pouco da tua preocupação, da preocupação hoje da Start como um todo, em não ser só um apontador de vagas, mas ser um preparador de carreiras. Eu acho que isso na tua fala que é o mais interessante, que como você disse, né, tudo entrelaça muito com a tua jornada, os lugares que você passou, e eu acho que, por exemplo, a priorização que você dá para a transformação de vida a partir da educação, ela hoje transpassa aquele conjunto de horas e disciplinas que a gente acaba tendo na universidade para uma camada que vai muito além disso para que você de fato se conecte em mercado, né? Então, assim, muitas vezes a gente entra numa universidade ou por influência externa ou por uma crença de sucesso, e a gente vai descobrindo como é que essas coisas funcionam no dia a dia, na construção da jornada universitária. Só que, infelizmente, a gente ainda está num ambiente onde você precisa escolher uma formação e seguir aquela formação do dia 1 ao último dia que você está lá dentro. Dentro da universidade é difícil você passear por outras áreas, você aprender outras coisas que não sejam daquele escopo pré-definido. E eu acho que vocês surgem como um provocador dessas novas possibilidades, né? De desenvolver não só capacidade técnica, mas desenvolver comportamento, desenvolver o que a galera chama, né, de soft skills, ou seja, coisas que são inerentes do indivíduo, como você mesmo coloca, que pode pegar alguém de uma formação super técnica e colocar, por exemplo, numa área que exige criatividade, como se essas coisas não pudessem coexistir, né? Mas na prática, muita gente ainda tem dificuldade de entender isso. Pô, como é que eu sou prova viva disso. Como é que eu venho de um bacharelado de matemática, fazendo pesquisas em superfícies não euclidianas, para chegar num lugar e trabalhar com comunicação. Assim, eu considero esse podcast um trabalho de comunicação, por mais que eu não seja dessa área. E para muita gente é uma interseção que não existe, quando para mim faz todo sentido. Porque eu trabalho com processos, eu trabalho com provocações de pensamentos, coisa que faziam comigo na universidade, só que numa outra temática, né? Então, eu acho que isso de vocês é muito bacana. Mas uma coisa, José, ainda ficou martelando na minha cabeça, foi quando você falou sua idade. Porque se você não tivesse dito, eu provavelmente diria que você tem uns 35 anos sabendo só a sua história. Mas eu queria entender, cara, saindo um pouquinho dessa visão de mercado, mas ainda nessa visão empreendedora, cara, tu com 22 anos, tu à frente de um negócio que já tem uma equipe, que já captou investimento, que tem uma rede de relacionamento grande, quais são os desafios empreendedores agora do José empreendedor, tão novo, mas a gente sabe que hoje a idade é só mais um dado que a gente acumula, não é fator de nada, mas quais são as dificuldades e os aprendizados de ser empreendedor hoje de uma solução como a Start? Cara, total. Às vezes eu também esqueço de falar de idade e tal. Eu já esqueci minha idade algumas vezes, mas acho que existem fases e fases, né? Que uma das coisas que acho que é uma das grandes
uma que acho que é uma das maiores fraquezas, mas também é uma dos maiores ganhos que tipo, a gente tem, dado falta de experiência mesmo. Cara, a gente olha pra tudo aqui dentro, sei lá, eu olho. Quando a gente tava começando lá, quando a gente falou, vamos transformar isso numa empresa, a gente não sabia da dificuldade que seria transformar em uma empresa. Então, acho que nesses casos, a ignorância, ali, a gente olhou e falou, beleza, quão difícil que isso pode ser? Já estamos aqui, né? E aí vamos pra cima. Acho que e a gente faz. Eu particularmente acordo todo dia fazendo essas perguntas, né? Temos que, sei lá, resolver um problema, expandir Brasil, expandir depois Latam, 500 mil de usuários, e vai em empresa e vender. E o quão difícil que pode ser a próxima etapa? Acho que não muito, né? E sempre vai ser mais difícil do que a gente está esperando. Eu tenho clareza disso. Mas acho que o fato da gente não saber o quão difícil vai ser permite que a gente faça mais coisa, né? E, cara, isso é um dos principais mantras que eu ouvi eu acho que eu escutei o fundador da NVIDIA falando isso. E isso eu acordo e penso todo dia, cara. Porque senão, acho que o ponto se eu soubesse como fazer, se eu soubesse, se eu precisasse saber como construir uma empresa ou como ajudar pessoas a conseguir emprego, sendo que eu estava nas minhas primeiras oportunidades para fazer a start, eu nunca faria, né? Então basicamente a gente pegar e fazer. Cara, acho que falando de etapas assim, até colocando em ordem cronológica, né? Eu comecei a start dividindo o tempo com a faculdade. E, cara, aquele ano foi um ano, assim, muito, acho que mágico pra gente, romântico em algum nível, de estar vendo um projetinho que a gente fazia justamente porque a gente acredita, virar alguma coisa maior. E acho que, assim, era tudo sobre pessoas vindo porque também acreditava naquele mesmo jeito. Às vezes a gente nem tava procurando, ela deixa eu fazer parte, deixa eu trabalhar com vocês nisso, sem salário, sem nada, a gente não tinha nada. E aí, cara, pra mim era natural, né? Acho que esse primeiro ano de empresa lá foi muito. Não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo, só estava fazendo justamente para a gente poder entregar e fazer tudo aquilo que a gente queria fazer, que era ajudar a galera a conseguir emprego. Só que aí acho que tudo começa assim, faz sentido a gente começar com uma visão pequena, né? Assim, cara, eu e mais 3 pessoas, a gente conseguia fazer isso pro ITA. Assim, a gente fez. A galera foi lá e até hoje todo mundo usa. E, assim, mas, pô, quando a gente fala, cara, eu quero fazer isso pro Brasil, eu não quero fazer só pro público do ITA, eu quero fazer isso pro mundo, né? Eu quero fazer isso global. Aí a cabeça começa a travar, né? Porque a gente fala, beleza, como é que eu faço isso? Eu não dou conta. E aí, eu acho que o negócio é sempre a gente dar o primeiro passo, né? E aí, no momento que eu fui dando esses primeiros passos, cara, acho que em vários momentos eu me senti, assim, incapaz, ou por falta de experiência. Acho que nunca é incapaz por energia ou por capacidade de aprendizado, porque isso a gente tem de sobra também. E aí, mas por experiência em si. E aí vem, acho que as pessoas, né? Acho que se rodear de... Eu me rodeei, assim, infinito de pessoas de todos os estágios de empresa que aí me apadrinharam ou são grandes mentores pra vida, viraram amigos que, cara, falam de tudo. Eu falo da minha vida, quais são as decisões, eu peço ajuda. A gente acabou... Eu mesmo, acho que em si, fui desenvolvendo o meu jeito de fazer benchmark, por exemplo, sobre vida, que eu sempre peço conselhos para pessoas sobre o que não fazer, né? Eu nunca peço sobre o que fazer, porque assim, o que fazer eu quero fazer do nosso jeito, eu quero fazer do meu jeito. Mas o que não fazer, isso ajuda muito a evitar muito erro que as pessoas já cometeram. Eu gosto mais de aprender com os erros das pessoas do que com os acertos, né? E aí eu quero ter os meus acertos, eu quero que do jeito que a gente está construindo a empresa, ou do jeito que eu estou construindo essa experiência, essa jornada de empreendedor, seja do meu jeito, mas que eu evite os erros que podem nos matar e que podem nos atrasar, né? E aí, cara, é muito com essa cabeça que eu tô estudando o tempo todo, vendo quais são os possíveis furos
Claro, eu também vejo como as pessoas que acertaram fizeram, mas acho que o principal é saber o que pode dar errado, porque aí a gente fica com uma vigilância muito grande. Então, assim, acho que e aí, essa é a minha abordagem de experiência hoje, né? É tipo, até quando a gente vai contratar, pô, a gente tem um monte de gente sênior no time hoje também, com 25 anos de carreira. Aí, que, pô, tem mais que eu tenho de idade. Mas acho que pô, a gente sempre contrata pessoas que têm esse caráter vigilante, que tem aquela autenticidade, mas que tá tendo, tipo, que são cuidadosas, né? Que ela fala, cara, eu não quero errar, assim. É, pô, a gente erra, é normal, aprende, mas, pô, não precisa errar, sabe? É melhor tu aprender com o erro dos outros do que tu errar toda hora. Então, acho que a minha abordagem de experiência, ela é mais sobre o que não fazer. E aí é isso que eu estudo o dia todo dia. Cara, o que pode matar a empresa nos próximos 6 anos, nos próximos 6 meses, nos próximos 1 ano, 2 anos, 3 anos. E o que eu vou fazer e como eu vou fazer as coisas aqui dentro para a gente poder crescer. E aí, cara, hoje eu recentemente acho que meio que fiz um merge entre o José e o momento de vida Start. E, cara, isso é muito bom porque eu quero que a Start cresça, logo eu quero crescer. E isso tem. E o resto pra mim hoje ele vem muito como consequência, sabe? Pô, pra eu poder crescer e a Start poder crescer junto, eu preciso manter saudável, eu preciso fazer coisas que me energizam, né? Que é a minha família, fazer um esporte, ter momentos tranquilos. E aí tudo isso direcionando para o meu objetivo agora, que é a gente conseguir fazer uma empresa que seja gigantesca, global, ajudando pessoas a trabalhar. E aí, cara, acho que é um pouco dessa abordagem. Acho que o que ajuda aqui nesse meio é a gente saber da nossa posição, então eliminar todo tipo de ego e que pode atrapalhar. Então, assim, é aprendizado absurdo o tempo todo, todo dia. O que a gente mais gosta é ver a gente falando que a gente tá errado e a gente tentar entender o porquê. E tá tudo bem, porque a gente não tem nenhum problema em estar errado. A gente tem o problema em persistir no erro. E aí, a partir daí, conseguir tomar decisões que tem a nossa cara, porque a gente sabe que a gente é muito grande. E aí, tendo uma direção e tendo os princípios, valores, e sabendo o que não fazer, aí acho que fica muito protegido para coisas darem certo, né? Aí, cara, um pouquinho da abordagem que eu tenho de vida, assim. E aí, em tudo, acho que normalmente a gente fica tentando pescar algum ponto específico no futuro, falar, cara, como é que eu chego daqui até lá, né? Só que isso pra mim nunca foi claro, assim, tanto de vida, onde eu quero chegar, quanto de empresa, aonde que eu quero que a Start chegue. E acho que ter um ponto claro é bem chato, aonde que tu quer chegar, porque aí você vai fazer tudo pra tu chegar lá no final do ciclo. Não, acho que assim, a gente tem muito mais a característica exploradora aqui, né? É muito mais, eu quero ir até onde for e aí pra gente cumprir com tudo. E eu tenho muito isso na minha vida, né? Tipo, eu não sei, não quero, não tenho mentalidade, vamos vender a empresa tal, vamos fazer, não sei. Eu vou agarrar as oportunidades que aparecerem no meio do caminho pra gente poder ir crescendo e impactando mais gente. E aí, daqui a pouco a gente conversa, não sei o que vai acontecer. Deixa aberto, que eu acho melhor deixar aberto do que deixar falar, quero chegar aqui, sabe? Boa. Eu acho que isso é muito legal porque e aí vai dar a essência do tipo de negócio que está sendo criado, né? A gente está falando de negócios que vêm de um contexto de incerteza e muitas vezes a gente esquece esse aspecto chave desse tipo de negócio para querer dar certeza para as coisas. E, cara, o mercado é a prova viva de que não dá para a gente ter certeza sobre muita coisa. Então, eu acho que isso é um aspecto chave. Mas tem uma questão do que você falou em termos de aprendizado e comportamento empreendedor que eu acho muito bacana, que é a capacidade de entender as responsabilidades, né? Você coloca, a gente começou pequenininho, a gente começou
olhando para o público só da nossa instituição de ensino. Hoje a gente consegue se relacionar com multinacionais, a gente consegue se relacionar com uma rede de estudantes muito grande, de profissionais muito grande, porque você conseguiu evoluir a sua capacidade de ter responsabilidade sobre o que você está fazendo. Eu acho que esse é um aspecto empreendedor chave. Você está criando um negócio que, querendo ou não, alguém está confiando naquilo que você está construindo para alcançar um resultado. Quando a gente fala de confiança, não é só a confiança financeira, não é só porque alguém chegou e disse, porque eu botei dinheiro nesse negócio. Não, é confiar na sua proposta, confiar naquilo que você está oferecendo enquanto benefício, enquanto solução. E eu acho que entender a responsabilidade disso e saber corresponder a essa expectativa, eu acho que isso é o grande aprendizado empreendedor, vamos dizer assim. É você entender que o seu papel é um papel de traduzir demanda em oportunidade, né? Então, é algo que para mim fica muito claro quando você fala. Até acrescentando, eu acho que pra mim, assim, uma das coisas que ajudam a tu preocupar com o que importa é, tipo, tu ter essas premissas e esses pilares muito bem estabelecidos, né? Pô, a gente é uma empresa de tecnologia e a gente preza por qualidade, os nossos produtos, eles vão ser intuitivos, simples. Então, assim, tudo isso eu não preciso falar o tempo todo. Só falar, a gente vai pra cá e isso já vem como premissa, né? Então, pô, a gente a gente fazia uma solução. Que assim, a maioria das soluções dos produtos que, por exemplo, hoje a gente cobra do nosso modelo de negócio do lado da empresa, a gente nem sabia que existia essa dor quando a gente começou. A gente viu que tinha uma burocracia lá, que era bem mal resolvida na parte de estágio, e falou, cara, vamos resolver essa burocracia. Já vem a premissa, já vem com qualidade, com tecnologia, melhor, 10 vezes melhor que todo mundo. Essas premissas já vêm na fala, né? E aí, então assim, acho que ter essas coisas muito bem internalizadas em todo mundo também dá pra fazer isso é a responsabilidade, né? Isso é o controle de qualidade que a gente tem e a gente fala, cara, isso aqui é inegociável, sabe? Se quer negociar alguma outra coisa, beleza, a gente vê. Mas isso daqui não. Isso aqui é sólido, sabe? Isso aqui ninguém vai tirar da gente. Mas até isso é uma das coisas que eu mais acredito, assim, tipo, esse cuidado, né? Pra gente poder suprir, e isso vem do senso de responsabilidade, né? Mas é que acho que a gente internaliza tanto que já deixa de virar um dever, é mais um negócio que cara, assim, tá ali, isso é indiscutível, isso é inegociável, que isso vai ter que existir. E aí tem muita consequência positiva, né? Boa, isso faz muito sentido. Isso me lembra uma das lições da gestão da Disney, né? Que nos parques da Disney eles dizem que você pode inventar o que você quiser, mas a segurança é inegociável, né? Então você pode criar a montanha-russa mais maluca que existe no mundo, desde que ela tenha o grau de segurança necessário para aquilo ali ter um vínculo à marca Disney. Eu acho que isso é um cuidado que toda empreendedora e todo empreendedor deveria ter para se posicionar no mercado. Existem coisas que você não pode abrir mão. E essas coisas que você não abre mão, no caso da Disney, é o que pode tirar a vida de alguém. No caso de uma startup, é o que pode frustrar a experiência, é o que pode gerar uma expectativa para um lugar diferente do que foi proposto, é não entregar um resultado. E dependendo do caso, dependendo da solução, até coloca vidas em risco, né? Mas isso é um outro aspecto, é outros tipos de negócio, mas enfim, pode inclusive chegar nesse ponto. Então, acho que isso é muito bom ouvir de alguém que está empreendendo há relativamente, fazendo aspas com os dedos aqui, pouco tempo, mas que em pouco tempo também conseguiu entender esse papel empreendedor e esse comportamento necessário para estar à frente de um negócio. Mas deixa eu te perguntar, José, gostou do papo? Incrível, cara. Não, é muito bom. Eu falo algumas coisas assim que vem aparecendo, mas vem lá do fundo, sabe? E aí. Mas, cara, acho que a dinâmica foi a melhor possível de falar o que eu realmente acredito. 100% genuíno. Espero que tenha ajudado também o pessoal
a entender um pouquinho da visão de quem está começando e dos aprendizados que tem, que está rolando aqui. Acho que cara, uma das coisas que eu não poderia deixar de falar é muito sobre essa parte, um dos nossos valores é eterno estudante, né? Ser um eterno estudante, não só porque a gente lida com essa galera, mas de, cara, aprender a estudar, isso é muito bom, isso tem um ganho, é o que dá energia, é o que faz a gente poder resolver coisas de verdade. E acho que essas trocas aqui pra mim, tipo, esse papo eu considero também muito como uma hora de estudo, sabe? Que é justamente reafirmar algumas coisas, fazer as trocas do seu lado, e daqui a gente vai moldando pra gente poder construir um negócio que a gente quer fazer. Cara, incrível. Pô, cara, é essa a ideia. A ideia é isso aqui, ser uma conversa, ser uma troca, aprender um pouco mais com a tua experiência, e obviamente saber que isso vai, de alguma forma, chegar em pessoas que vão ouvir o que você disse e vão refletir, caramba, eu podia estar fazendo mais isso, menos aquilo, eu poderia me colocar numa posição para empreender que eu às vezes acho que não consigo. E eu acho que essa é a proposta. É você colocar casos reais, é você trazer, é você ir além das teorias e você colocar a prática na mesa aqui para as pessoas que estão ouvindo poderem ter vivências, né? Poderem ouvir quem está ali no dia a dia, errando e acertando, como você colocou aqui. E eu acho que esse é o fator chave. E falando para quem ouviu a gente até aqui, se você chegou até esse momento do podcast, lembrando que todas as informações, tanto sobre o José quanto sobre a Start, estão na descrição desse episódio. Você pode acompanhar a trajetória dele, acompanhar a Start, e se fizer sentido para você, até se inscrever na Start para encontrar um emprego, ou se inscrever na Start para encontrar talentos para o seu negócio. Então, aproveitem também para conhecer a solução e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!